Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje a gente está fazendo um formato diferente por circunstância de todo esse movimento que está acontecendo aí do coronavírus que chegou ao Brasil. Então hoje eu estou como convidado aqui o Rodrigo Murta da Lookbox. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença hoje aí. Agradeço aqui o convite de vocês. Estamos também com o Thiago Marques da Statdados. Opa, Thiagão, sempre um prazer aí. Obrigado pela presença. Datalogando. Show. O objetivo de hoje, a Lookbox, ela criou uma plataforma que o endereço é www.brasilcovid.com.br, que fala muito do cenário do Covid no Brasil. A gente consegue ter visibilidade de todos os estados. Ficou muito interessante essa plataforma. Então, Murta, hoje a gente está aqui para entender entender o porquê dessa plataforma, por que vocês criaram, qual foi a ideia por trás de tudo isso, que está fazendo bastante gente acessar a sua plataforma e ter uma visibilidade dos dados que a gente está vendo de Covid, o crescimento de Covid aí no Brasil. Vamos falar, então, é isso aí, começando. Bacana, primeiro agradecer novamente o convite aqui, de a gente trocar essa ideia, né, Thiago, Bruno, e a ideia da plataforma era que, nesse momento de crise, todo mundo está tentando ajudar de alguma forma. Puxa, como é que a gente pode contribuir, né? Então eu vejo empresas que trabalham com pequenos lojistas, como a Todo Cartões, que ela deu de graça lá o produto dela, olha, como é que eu posso te ajudar a vender nesse período que está difícil, né? Empresas de saúde dando informação. E o core do Lookbox é como é que a gente simplifica e massifica o uso de dados para a empresa. Mas nesse momento, que é um momento de crise, como é que a gente ajuda as pessoas, né, que querem saber? E essa é uma dificuldade da minha família, das pessoas que trabalham no Lookbox, de saber dados. Falando, onde é que eu acho o dado? Puxa, o site do governo saiu do ar nos primeiros 5 ou 6 dias fora do ar, né? Então as pessoas queriam saber uma informação de qualidade e ficavam pescando isso. Uma hora saiu no G1, outra hora saiu no Globo, outra hora na Folha de São Paulo. Mas onde é que ela vê a evolução da série histórica disso? Onde é que ela vê a evolução do estado dela? Então a ideia veio de uma aflição nossa mesmo, de cidadão, de querer ter esse dado na mão e ficar em dúvida onde é que a gente acha isso de qualidade. Então, a primeira versão do Covid, a gente colocou os dados dos estados do Brasil, né, onde eu pudesse ter a série histórica, sempre com a fonte do governo. Então, a gente só aceita a fonte do governo como sendo os dados do Brasil. E tem uma outra organização que é ECDC, né, que é a Comunidade Europeia de Doenças, né, em Infectologia. E para os dados do mundo, que a gente também colocou recentemente na plataforma, a gente está pegando dessa organização europeia, que é super renomada, porque não basta ter os dados, não basta ser rápido, ele tem que ser de qualidade, né? A gente até demora um pouco mais, às vezes, para atualizar no dia, porque a gente não consegue tão fácil no governo, mas a gente espera, bota no governo para ter um dado rápido para a população. Então, a ideia era como é que a gente poderia dar um pouco, nesse momento, todo mundo tem que se ajudar, e a forma que a gente achou de conseguir contribuir era botar esses dados de uma forma rápida para a população. Legal, Thiago, tem alguma pergunta? Legal. Então, eu queria saber, né? Eu dei uma olhada na plataforma, achei muito legal. Primeiramente, queria te parabenizar aí, bem legal concentrar de fato esses dados aí para as pessoas terem uma tomada de decisão melhor, né? Legal. E eu queria te perguntar em relação, eu vi um estudo, né, em Londres, que o rapaz ele fez uma consideração em relação à capacidade hospitalar, né? E a capacidade que eles tinham, né, de atender os casos, né, e a evolução do Covid-19 lá em Londres, por exemplo, né? E aí, com isso, eles até tomaram uma decisão diferente e tudo mais, né? E eu queria saber se você tem essa ideia de incorporar essa parte da capacidade hospitalar na plataforma, por exemplo. Esse é exatamente um dado que eu não consegui achar de uma fonte oficial. Já achei de imprensa, mas sem citação, né? E eu não queria só botar de uma forma leviana, que é uma coisa muito importante para eu passar um número errado para a população. Então, até aproveito da Datalogando, se tiver alguém ouvindo a gente aqui que a gente não tenha conseguido a tempo, é um dado que, se a gente tiver de fontes oficiais, qual é a ideia da evolução? Eu já coloquei alguns forecasts, que são previsões, né? Se você pegar o estado de São Paulo na plataforma hoje, ele já vai dar com poucos dias, porque quanto maior o tempo, o Thiago sabe muito melhor do que eu, que é estatístico, mais incerto fica essa previsão. Mas o que a gente quer fazer na plataforma? Como é que eu caso a previsão de pessoas infectadas com a capacidade de leitos? Mas isso tem que ter uma fonte oficial, que eu não consegui ainda com os dados de leitos, pelo menos nos estados do Brasil, para a gente começar a fazer algum jogo ali na modelagem. Tá? Entendi.
Realmente, né, esse dado, não, acredito que não deva ser fácil achar, né, porque você tem que pegar fontes tanto privadas quanto públicas também, né? Então, Exatamente. eu não sei até que ponto também é estratégico, às vezes, né, para o privado também essa informação. Então, acho que vai ter alguma dificuldade de fato Eu de acho que eles você são obrigados conseguir. pelo Mas seria DataSul, muito né? interessante, a ponto de teoria, né, você ver um trade-off, né, entre o número de casos e a capacidade hospitalar, que aí você conseguiria dizer exatamente um ponto onde você, por exemplo, conseguiria justificar um isolamento social, né, não algo arbitrário, né? Falar, olha, Exatamente. população, está acontecendo isso aqui, por isso que a gente precisa isolar socialmente, né? Porque as pessoas não têm tanta, assim, até tem obedecido às ordens e tudo mais, né? Mas até com a direção, né, do nosso país, não quero entrar aqui em cunhos políticos, né, mas para mim foi deplorável, né, essa decisão do presidente se prestar a fazer um negócio desse, né, de ir contra as autoridades científicas do país, né. Então acho que eu acho que não é nem um cunho político mais, né, é um fato, é uma realidade, né. Então é absurdo. Enfim. Uma, Outro aspecto, você falou das previsões, né? Eu queria entender como é que foi feito, né, essas previsões de forma a parte mais técnica, que variáveis foram levadas em consideração, onde você encontrou isso, né? Por Perfeito. favor. Tem um estatístico famoso, é o George Box, né? Que é dito como um dos maiores estatísticos do século passado. E tem uma frase dele que eu acho genial, que é: todos os modelos estão errados, mas alguns, mesmo assim, são úteis. Então, Sim. eu acho essa frase genial, porque todo forecast, toda previsão, ele está essencialmente errado, mas ele consegue dar uma ordem de grandeza, que é exatamente isso que você consegue cruzar para ter informações de mais qualidade. Tem um artigo muito legal da Loft, depois a gente pode ver como é que faz para disponibilizar talvez o link, né? Que é com o pessoal, o time de Data Science da Loft, que eles mostraram várias formas de fazer forecast, né? A primeira, mais trivial de todas, é você fazer uma regressão usando uma exponencial com tempo limitado. Porque você sabe que o contágio, no início do modelo, ele cresce exponencialmente. Óbvio que isso seria uma regressão ao infinito se você continuasse com esse modelo por mais tempo, né? Então, você precisa de modelos mais sofisticados para poder fazer essa forma. Tem um modelo que chama SIR, que você tem alguns parâmetros de infecção, tempo que a doença demora para poder ser curada, pessoas que morrem, né, no modelo, e o tamanho da população que pode ser infectada. Então, uma da modelagem que eu estou exatamente trabalhando é como é que a gente usa o SR dado países que já passaram por estágio que a gente está passando agora, como a Itália. Ou a China, onde a curva já... Ou a China e a Coreia, a curva já estabilizou. Então, baseado nesses países, eu peguei qual é o platô da curva na ponta, fiz pela população desse país, então qual é a população de cada um dele. E você tem a visão relativa, porque isso eu vejo muito site falando número absoluto. A gente sabe que esse número absoluto não informa muito, né? Então você tem que fazer esse número por milhão de habitantes. E você pegando essa curva por milhão de habitantes, você consegue ter uma noção desse platô, que é o suficiente para você conseguir fazer o fit melhor dessa curva. É essa metodologia que a gente está Pelo que eu entendi, aplicando então aqui. vocês estão pegando os casos históricos, né? Mas É uma vocês... mistura de casos históricos, né, para poder ter alguns parâmetros, para ter uma noção de, por exemplo, a infecção, isso já é bem estabelecida, acho que são 14 dias de recuperação, né? A taxa de infecção já tem de outros países também. O que tem que se adequar é para o tamanho da população do Brasil. Então, esse que é o desafio. Por isso que o nosso forecast está em 3 dias. Esse agora é um bem simples, né? Eu não estou fazendo ainda com um período maior. Esse eu não quero nem fazer sozinho. Inclusive, aceito, é legal fazer de uma forma colaborativa isso, porque o que a gente pode entregar de valor agora não é só o número de casos é esse, mas até onde vai essa curva? Como é que é a nossa previsão disso daqui? E disso, cruzando com o número de leitos, a gente tem uma coisa muito importante, um impacto, que é, puxa, quanto mais rápido a gente fizer isso, a gente consegue passar para a sociedade, por isso que é importante por estado, tá? Quando você pega o número de leitos, fazendo um gancho com outra pergunta, não adianta saber que acho que era 2 por cada 100 mil habitantes do Brasil, porque São Paulo é muito mais do que o Ceará, do que o Pará. vai enviesar a Nesse análise, com processo. certeza. Eu, Exatamente. eu, eu ia sugerir exatamente isso, né? Porque como eu vi, vocês estão
trabalhando muito com os casos históricos, né? Tipo, variáveis, por exemplo, incluindo do IBGE, por exemplo, do censo, né? Índice de desenvolvimento humano, densidade populacional, vocês estão levando isso em consideração dentro do modelo? Não, o modelo... Não, hoje não. Não. Não, Eu acho hoje que é de bem repente simples o nosso modelo. poderia dar uma, talvez, né? É um chute, né? Porque a gente imagina que onde tem a maior densidade populacional tem umas casas, né? Então deve ter Exatamente. uma correlação ali, né? Esse é um medo de um caso, inclusive agora, que é um alerta que a gente pode aproveitar para fazer. Teve um estado, acho que foi o Mato Grosso, né, que não está acatando agora o isolamento, certo? Eu ia até confirmar isso, é uma informação super importante. São 2 estados. Só que são 2 estados que a densidade populacional ela é muito geográfica, ela é muito esparsa, né? Então isso pode levar a uma falsa impressão de que olha só o que aconteceu, liberou e não teve um alastro tão grande do Covid. Se for botar isso em São Paulo, pode ser tão temerário quanto Nova York, porque a densidade é muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado agora nesse momento, porque já estão falando, isso vai ser nosso laboratório. Espero que aconteça lá, que a gente vê o que a gente faz com outros estados. Muito cuidado, porque a gente pode tomar uma decisão completamente errada nisso, comparando uma densidade geográfica alta com uma densidade geográfica baixa. E também tentar identificar também, de repente, variáveis com recortes geográficos, por exemplo, né, que a gente chama tecnicamente de dummies, né, indicadores, por exemplo. Se você está, sei lá, tá no São Paulo, você vai ter, vamos dizer assim, uma amplitude diferente. Uma amplitude não, qual o nome? Um coeficiente angular da reta, por exemplo, diferente, vamos dizer assim, né? Se fosse uma reta, se você trabalhar, por exemplo, com logaritmo, né? Que é exponencial, a transformação inversa é o logaritmo. E aí, se você trabalhar, de repente, com esse coeficiente angular, diferente para cada região, né? Que é o que a indicadora vai fazer, né? Você, de repente, teria uma melhor estimação também. E acho que, basicamente, em termos técnicos, eu também queria saber... Vou passar para o Brunão aí fazer Não, também. só eu queria dar um gancho para a tua pergunta também. Porque é muito interessante, né? Não, é muito interessante. A hora que vocês vão falando, as perguntas vão surgindo no meio, é normal. Você está falando que você fez muito relacionado ao histórico de Itália e tudo mais. A gente está vendo a densidade populacional também, que tem uma influência também. Agora, quando a gente fala de, não sei se vocês estão olhando para outros casos de outros vírus que chegou como influenza, por exemplo. Isso aí serviu como base de referência para vocês também projetarem o que isso pode vir a acontecer no Brasil, no mundo também, ou vocês nem pensam em olhar por esse caminho? Só uma dúvida mesmo. O que a gente tem usado mais é a base da CDC, tá colando o nome aqui, o que é interessante, ela está com os casos quase diários, né, de todos os países de Covid. Então, o que é bacana é que se você pegar, por exemplo, a Espanha, ela tem uma população extremamente parecida com São Paulo, né? Então, quando você pega nesse quesito, é muito mais parecido com o Brasil, do que São Paulo, do que a Itália. Então, um estudo que eu estava montando como é que eu comparo São Paulo com Espanha, né? E uma forma muito legal de ver isso é você trazer o primeiro dia de epidemia e botar todo mundo no mesmo patamar. Então, além de você pegar a população e dividir ela, fazer por milhão, né, para você ter casos por milhão, aí todo mundo já começa a falar a mesma língua, porque Estados Unidos tem o maior número de casos. Mas, óbvio, a população é gigante. Então, e lá eles estão muito bem estruturados do ponto de vista de medição. Eles estão preparados para poder fazer os exames, né? Então, não dá para comparar os Estados Unidos com a Itália. Óbvio que ele vai ter mais casos do que a Itália. Mas como é que eu faço essa proporção à população? Isso é um ponto. O outro ponto para ajustar, para já modelar isso, é como é que você traz todo mundo para o mesmo dia. Você pode ter vários critérios, né? Um critério eu só vou começar a contar a partir de 100 casos, ou a partir de ppm, que é parte por milhão, né? Então, se eu pegar casos em ppm, quando é que é 1 ppm, uma parte por milhão, 1/1000º da população está contaminada. A partir dali eu começo a contar. Aí você vê que a curva ela começa a sair junto de todos os países e você fica muito mais fácil de fazer o comparativo. Nesse momento eu tenho usado só dados do próprio Covid mesmo e não de outras. Por quê? A taxa de contaminação diminui, o tempo de recuperação diminui. Então, essas variáveis ela acabam distorcendo a modelagem se eu pegar outros tipos de vírus e contaminações. Tá? Legal. Só mais um ponto também que eu ouvi pessoas falarem, que inclusive veio do governo, um ponto desse, que foi relacionado lá inverno, aqui é verão. Então, o vírus tem menos probabilidade
de pegar no Brasil. E a gente está vendo que não é isso, que está crescendo. A gente está vendo que se a gente não fizer um distanciamento social, isso aqui pode acabar se tornando uma Espanha, uma Itália. A gente está vendo isso vai acontecer. Queria entender do ponto de vista de vocês, os hemisférios, por exemplo, norte e sul, tem uma diferença nesse caso? A gente está no verão nesse momento, entrando no inverno, e eles estando no inverno, tem uma possibilidade, vocês chegaram a fazer esse estudo, vocês acham que esse estudo é relevante, primeira pergunta, ou pode ter um fator totalmente irrelevante nesse caso? Eu acho, aí eu não gostaria de me arriscar, porque essa acaba sendo uma opinião muito de quem é da área de saúde, de um epidemiologista ou de um médico, né? Certo. Então, nesse caso, eu realmente não tenho a noção de se fica mais suscetível ou não, ao mesmo tempo que no frio, naturalmente, você tem um isolamento social muito maior do que no calor, né? Então, se pensar do ponto de vista não da infectologia, não do vírus, mas social, o nosso esforço tem que ser muito maior, porque é muito mais difícil ficar dentro de casa no dia de sol. Então, nesse ponto de vista, acho que a gente já tem uma dificuldade natural do ser humano de como é que a gente faz isso. É nesse ponto que a gente precisa de uma ajuda grande do governo, de esclarecer a população, que, infelizmente, a gente pode falar que foi um desserviço, né, o que foi feito pelo governo, mas, felizmente, a gente está com governadores muito esclarecidos ajudando a gente nesse período. Então, pedir para quem está ouvindo, isso não é uma opinião política, gente, isso é muito importante. Claro. Isso é uma opinião de especialistas no assunto da Organização Mundial de Saúde. A gente está vendo trilhões, efetivamente trilhões sendo injetados na economia, e o que aconteceu quando a Itália quebrou por um tempinho, achando que estava tudo bem, e ela voltou à normalidade. Eu estou com os casos aqui do Covid, que eu tenho atualizado até ontem, são 7.500 mortes na Itália. Né? É bizarro, né? A quantidade de mortes e de casos. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Como é que a gente bota... Não adianta pensar na economia agora. Óbvio, a gente tem que pensar na economia, sim, mas a gente tem que... A vida está acima do... Não adianta. Morto, ninguém vai poder gerar economia. Né? Então, acho que essa aqui é uma coisa importante da gente pensar hoje. Legal. Bom, eu também não consigo falar nesse aspecto médico, né? Mas como ela se difundiu muito em países onde, e numa época onde estava muito frio, né? Eu imagino que o vírus ele se perpetue, né? Mais tempo em frio do que no calor. Eu imagino, né? Eu estou chutando. Então não tomem como verdade, é um chute, né? E além disso, já que você falou na Itália, eu estava pensando em perguntar em relação a que eu ouvi muito nos governos notícias, né, falando que a Itália demorou, né, a tomar as ações. O que você acha disso? Se é verdade ou não? Eu, por exemplo, tenho um amigo no LinkedIn que ele falou que lá eles agiram super rápido, né? O contrário do que muitos estão falando. Então, eu não sei se, de fato, né? Você acompanhou isso? Como é que foi? O que eu acompanhei é que eles agiram no início, mas logo depois teve uma pausa da quarentena. Então, isso atrapalhou. Mas isso é uma informação muito legal, porque o que a gente está querendo botar no Brasil Covid agora é não só o gráfico, como alguns points, um breakpoint, pode ser por estado. Por exemplo, agora o estado do Mato Grosso abriu o comércio. Será que isso vai influenciar? Infelizmente, é um experimento que a gente não queria fazer dessa forma. Mas já que está aí, como é que te bota esses points? Então, o que a gente vai colocar são alguns points que eu vou abrir o Brasil. O Brasil está aqui. Ele começou aqui. Bem aqui começou a quarentena. Bem aqui, mas como é que eu tenho esses pontos no Brasil e nos estados do que está sendo feito? Isso é uma coisa que a gente vai colocar na nossa interface, que eu acho que ajuda a dar uma olhada depois nessa curva e ver, tá aqui o que aconteceu. A curva mudou, ela acelerou, ela desacelerou depois disso. A gente pode brincar com esses dados. Cara, isso é extremamente inteligente. Né? Melhora a forma de você enxergar. Exatamente. Você vai ter informação e saber se está puxando para cima ou para baixo. Isso, de uma forma número de casos e de mortes usuário, também. Né? Isso, acho que um trabalho muito importante de quem trabalha com dados é que às vezes a gente se prende muito na parte técnica e esquece de comunicar isso de uma forma humana e amigável para o usuário final, alguém que é leigo. Né? E tem coisas que é muito fácil de explicar. Se eu falar, eu vou colocar numa escala logarítmica aqui, legal, acho barato a escala logarítmica para poder entender se é uma curva exponencial ou não. Se eu falar isso para o leigo, ele vai falar, Rodrigo, você está falando grego. O que você está falando para mim? Isso não vai ajudar. Então, a gente tem que saber muito bem como é que a gente usa. Eu gosto muito dos gráficos, quando eles são inteligentes, ou de infocharts, porque deixa a estatística, o modelo, por detrás, com a inteligência,
mas a gente tem que saber comunicar para todo mundo de uma forma simples essa informação, né? Puxa, mortes é uma coisa muito clara, percentual de mortes é uma coisa muito clara, né? Se mais gente está sendo contaminada ou menos gente contaminada, a gente tem que estar, mas sempre tem que ser esse trabalho de como é que eu comunico os dados para uma pessoa que não é da área de dados, e mesmo assim consigo ajudar a sociedade com essas informações. Show de bola. E em relação também essas estimativas, né, que você trabalha é do governo, né? E quão acurada você acha que são essas informações, até por conta da subnotificação dos casos, até pela regra de negócio, vamos dizer, da doença, né? Porque, por exemplo, eu li, né, que ela demora até 14 dias, né, para se manifestar, né, incubada, né, em média. Então, eu acredito que seja muito difícil você ter um número real, né, no momento que demora 14 dias, né, para ser notificado que aquela pessoa realmente teve a doença. E, além disso, os testes também são finitos, né? Então, o quanto que isso influencia, esses dois fatores influenciam na acurácia dos dados, por exemplo. O que acontece? A visão que a gente tem hoje certamente é uma visão de 14 dias atrás, né? Então, porque quando alguém vai fazer um teste para saber se está ou não, ele já é um teste daquele tempo atrás. Então, o que a gente está olhando aqui já é o passado, né? Do que está acontecendo. Por isso que o forecast, mesmo de curto prazo, ele já é uma coisa que pode ajudar a gente. Porque a gente já pode ter uma noção hoje e falar, olha, o que eu tenho aqui no Brasil, vou entrar aqui no Covid, né? Se eu tiver aqui os dados do Brasil, vou pegar os casos aqui no tempo, por estado, o mais atualizado que a gente tiver, que é o do dia 26, tá? A gente tem aqui no Brasil 2.915 casos notificados. Tem certeza que esse número aqui ele é muito, muito maior. E ainda tem mais uma questão também. Eu tenho São Paulo, eu tenho estados que têm um poder econômico menor. Lá, essa informação vai estar mais desatualizada ainda, né? Mas o que importa? Voltando ao George Box, né, todos os modelos estão errados, mas mesmo assim é um número que já dá para ajudar. Porque com a crescente, a gente já consegue ter um forecast disso daqui. Então, a gente já consegue ter uma noção. Mas, certamente, a gente está meio que aqui olhando para o espaço, né? Aquela brincadeira das estrelas, né? A estrela que eu estou vendo aqui não é a luz que chega agora, porque demora um tempo para a luz chegar até a gente. É a mesma coisa aqui nos dados. Esses dados aqui são dados de 14 dias atrás, que a gente está vendo de quem realmente estava contaminado. Isso é uma coisa que bem legal, esse ponto, que a gente tem que ficar ligado também. Ou seja, a coisa é muito maior do que está sendo, do que a gente está vendo aqui nos números de hoje, com as previsões do governo. Mas elas são úteis, porque elas ajudam a gente a fazer esse forecast. Se a gente puder olhar agora, daqui 14 dias, a gente vê que especialistas estão falando que o Brasil está começando a entrar naquela curva do pico. Vocês também têm essa consideração? Eu queria também saber a sua opinião, Thiago, além do Murta também. Obviamente, validando pela plataforma dele. Por favor, você pode repetir? Não, queria saber se a gente está olhando 14 dias para trás. A gente sabe que hoje os casos no Brasil demoram a serem identificados. Então, a gente está olhando esses 14 dias para trás. Se a gente olhar 14 dias para frente, estamos entrando naquela crescente ou a gente já está estabilizado? Porque a hora que você faz comparativo com outros países, o Brasil está muito atrás, mas também os casos chegaram aqui muito depois, né? O boom de casos chegaram muito depois. Como que a gente pode esperar o desenvolvimento dessa curva exponencial agora? É muito ascendente ou ela está mais num nível já descendo para tentar manter também uma questão de ordem de saúde mesmo, para a gente poder atender todos os casos com tanto de leito que a gente tem e tudo mais? Ficou clara a minha pergunta ou ficou confusa até? Eu acho que você quer entender quando... Se a gente está na exponencial ou não, que momento que a gente está hoje? Chegando no ápice para declinar ou não, né? Ou se a gente está para começar a crescer. Ela estava aguda e está começando a Exatamente. Ficar mais achatada, né? Ou não, né? É isso que você quer saber. Exatamente. Eu acho que o Murta aí, por estar acompanhando mais, né? Ele vai ter mais propriedade para responder isso. Eu acabei de abrir aqui, até para saber como é que consulta no site. Eu só cheguei, abri o Brasil Covid e digitei Estados Unidos, digitei Espanha, Itália e Brasil. Só de digitar, se vocês tiverem aí, vocês vão ver que ele vai mostrar o gráfico de cada uma. Um número muito importante aqui é o caso por milhão. Então fica muito claro, se você abrir aí, que eu vou ter aqui os Estados Unidos
ele está com 213 casos por milhão. Se eu pegar a Espanha, ela está com 1.000 casos por milhão. Se eu pegar aqui a Itália, 2.500 casos por milhão. Se eu pegar o Brasil, a gente está com 13 casos por milhão. Duas, vamos dizer, ordens de grandeza que a gente está arredondando aqui abaixo. Então, certamente, a gente está muito longe de estar num platô. A curva vai crescer. Tá? Então, isso aqui não preciso ter dúvida nenhuma, não preciso ter nenhum um papo do forecast para poder fazer essa conta. É só ver quantos casos por milhão a gente está. O que pode acontecer é que a gente tem que tomar cuidado. Agora o governo já está importando os kits, acho que são 5 milhões de kits, não lembro quantos milhões de kits são, para poder medir. Então, o que acontece agora é que a gente pode ter um problema que a gente não está medindo. Então, a gente olha, tudo legal, ficou super bacana agora. Dificilmente, eu acho que a gente não está medindo legal, porque a gripe é a mesma em todos os lugares, não importa, ela vai se espalhar. Né? Então, o nosso caso por milhão, como é que, se os Estados Unidos está com toda essa quantidade, está só com 200 ppm, o Brasil tem uma população muito equivalente à norte-americana. Né? A gente tem 300 milhões lá, a gente tem 200 milhões aqui. A gente está em 13. É muito discrepante. Tá? Então, a gente tem que estar bem preparado mesmo, porque essa coisa vai aumentar bastante. Tá? Era esse ponto que eu queria chegar. Eu também acho que a gente está nessa tendência de crescente aí agora. E a hora que você falou desse ponto também, que a gente ainda não está testando todo mundo, a hora que os Estados Unidos começou a testar, deu aquele boom também. Foi o que aconteceu. Tanto que hoje, acho que ontem o número de casos de Estados Unidos passou a Itália. Né? Foi não sei qual foi o país. Sim, o número de casos dos Estados Unidos, de casos, os Estados Unidos está com 69 mil, dados de ontem. E a Itália está com 74 mil. Mas acho que já mudou, né, isso, né? Acho que numa tendência, acho que países, numa tendência de diário, acho que os Estados Unidos ontem deve ter batido mais, cara. Deixa eu ver se... Eu não tenho essa informação aqui, mas eu vi em algum lugar que os Estados Unidos passou, em um dia, um número de casos a Itália. Aqui, Estados Unidos ontem parece que foi 13.963 e a Itália 5.210. Então, assim, a partir do momento que eles começaram a testar, os casos começaram a aparecer também. Então, tem alguns países, não lembro qual especificamente, que a gente vê claro quando chega o kit no país, porque ele vem com certa coisa e começa a medir, o gráfico dá uma descontinuada, mostrando que agora eles começaram a ter recursos para poder fazer a medição dos casos. Aí, se você colocar essa informação na tua plataforma, vai ser totalmente relevante, que a gente vai ver realmente a diferença que faz no gráfico quando a gente começa a medir, né? A medir de uma forma, ter recursos para poder medir, né? Ter tecnologia, né? Que são os kits. Né? Que mais a gente pode esperar hoje para brasilcovid.com.br, os próximos passos que vocês já estão considerando, além, obviamente, do que a gente já falou aqui? Eu acho que um cruzamento entre países é uma coisa que as pessoas querem ver, como é que está isso comparado com aquilo. Né? Hoje eu não tenho, se eu botar 2 países, vai mostrar 2 gráficos diferentes. A gente está fazendo de cruzar de uma maneira legal. Mas só o cruzar, ele não ajuda muito quando ele não começa no mesmo tempo. Né? Então, é interessante esse gráfico quando eu faço isso dividido pela população, que eu já tenho, que é assim que eu calculo o ppm, para trazer na mesma base. Então, a gente estava estudando algumas metodologias. Uma era fazer, quando a partir de 1 ppm, eu vi que uma melhor é a partir de 100 casos. Porque como é exponencial, não faz muita diferença. Então, a partir de 100 casos, eu começo a dar o marco zero do espalhamento. E você consegue ver como é que um país compara com o outro, porque eu botando na mesma base de população, você consegue cruzar essas curvas. E fica muito intuitivo. Qualquer pessoa olha e fala, caramba, a gente está abaixo da Espanha, mas está acima da Itália, como é que está isso aqui? Isso por estados também, porque a gente é um país continental. Quando a gente compara a Espanha, eu comparo com São Paulo, eu não comparo com o Brasil. Né? Então, esse tipo de comparativo entre países e estados também pode ser uma coisa muito legal, para a gente ter uma visão mais clara e poder usar isso de uma forma mais intuitiva. Outra coisa que vai entrar, esse daqui já na semana que vem, segunda ou terça-feira, hoje eu já tenho os dados dos países, mas ele não está de uma forma legal tabular para eu poder ver os países de uma forma comparativa. Esse também a gente está colocando na plataforma. E a gente está pegando sugestões, feedback de um monte de gente. Uma informação que, infelizmente, a gente não tem no Brasil são os recuperados. Isso não tem na plataforma do governo. Muita gente fala, puxa, eu queria ver os recuperados. Como é que está isso daí? Não faz sentido porque eu não tenho o dado oficial. Posso até fazer um modelo assumindo que ele recupera em 14 dias, mas é um dado oficial, um dado que eu estou assumindo. Então, é melhor... A gente prefere prezar pela qualidade, não mostrar algumas informações, do que correr o risco de ser imprudente, né?
com dados tão importantes, que são óbitos, são vidas, casos que estão sendo envolvidos aqui. Inclusive, quem estiver assistindo e ouvindo a gente também, deixa já teu e-mail aí, que se alguém tiver uma sugestão para mandar também. A gente tem um e-mail que a gente criou para isso aqui, que é o covid@lookbox.com. Tá? Então, se mandar no covid@lookbox.com, você vai conseguir ter o contato lá para dar sugestão, feedback, ideia de fonte de dados de informação. É super bem-vindo, tá? A gente está ouvindo aí todo mundo para poder tentar ajudar nesse momento. Show de bola. Tiago, mais algum ponto aí, Ti? Só se tiver vaga lá para os meus alunos, manda lá que... Show de bola. Boas mentes são sempre bem-vindas no Lookbox, a gente está sempre contratando. Infelizmente, até agora, nesse momento, a gente acabou de contratar uma pessoa, mas a gente vai dar uma segurada, né? Porque a nossa prioridade agora no Lookbox tem sido como é que a gente pode, sim, fazer a nossa parte na sociedade, que isso é uma coisa nova para a gente, e ajudar. E internamente é como é que a gente dá atenção para os nossos clientes, para saber o que eles precisam, como é que a gente pode ajudar nossos clientes a atravessarem essa situação. Porque muita gente agora precisa dos dados mais do que nunca, para poder ter aquela informação rápida na mão, como é que está, fazer uma previsão, saber como é que está um estoque. Os maiores varejistas do Brasil hoje são clientes do Lookbox, então, e o uso teve um pico gigante, né, de Lookbox, porque é muito crítico ter informação na mão. Então, é legal que a gente está ajudando não só aqueles clientes os clientes do Lookbox, mas a gente conseguiu, através desse projeto, ajudar também a sociedade como um todo. E todo mundo está tentando fazer a sua parte, né? O Thiago com as modelagens, você tentando botar informação aí de qualidade no tratamento dos dados. E é bacana a gente poder se unir nisso daí, porque eu tenho certeza que a gente vai vencer e vai sair mais forte dessa confusão. E vamos lá. E, como se diz agora, é namastê, né? Que não pode, agora é namastê. Mas eu acho que seria, já aproveitando esse embalo, eu acho que seria um ponto legal vocês talvez compararem, dadas as proporções, a entrada dos casos de Covid no país e o que influenciou o mercado do ponto de vista de bolsa e moeda. Perfeito. Talvez seria uma informação relevante, assim, pelo menos mostrar as principais bolsas do mundo, sabe, como pode ter influenciado. A gente está com um grupo Produto interno bruto, né? Que está tentando fazer um apanhado de dados agora, montando uma base, inclusive, então misturando dados econômicos, dados de importação, dados de exportação. Então, acho que vai vir muita coisa interessante aí. Mas essa base não sou eu que estou trabalhando, esse grupo está montando. E a ideia é disponibilizar que o Brasil Covid, pela tecnologia do Lookbox, possa ajudar a deixar isso mais fácil para as pessoas poderem cruzar esse tipo de informação também. Mas é super válido, é uma coisa que todo mundo vai ter curiosidade, né? Qual foi o impacto na economia, qual foi o impacto no emprego que isso acontece, que isso levou para a gente, os planos econômicos, como é que a gente compara, o que está sendo feito em cada país, né? O nosso é agressivo o suficiente aqui, não é agressivo o suficiente? Vai ter muita pergunta aí para a gente poder trabalhar. Legal. Uma sugestão também que eu dou veio aqui na cabeça agora, de você criar meio que um formulário para a pessoa preencher, né, ao entrar no site também, e dizer quais foram as mudanças em relação a deslocamento e tudo mais enquanto Covid-19, né? E aí meio que você conscientiza também as pessoas a não saírem de casa, né, para poder ter ideia de que a população tá conseguindo atingir o que vem recomendando, né, o OMS. A mobilidade urbana é algo que está entrando nessa base. Não lembro necessariamente qual foram as fontes, se for a parte de trânsito efetivo. Eu sei que tem dados nossos de próprio uso de celular. Pelo celular você tem o deslocamento, é dado que coletivamente pode ser utilizado e não fere a individualidade das pessoas. Então, acho que vai vir coisa nesse sentido também. Isso é uma coisa muito legal, porque mostra a gente funciona muito pelo comportamento do outro também, né? Como é que tá? As pessoas estão respeitando? Sim. Puxa, basta olhar a rua, né? Hoje que você vai ver. Mas se a gente fizesse numa escala maior, não é, a minha rua está parada, mas o Brasil está parado. O Brasil está parado. E eu acho que, cara, outra coisa importante também, na parte social, cada um pode tentar ajudar mais próximo. Esse é um movimento muito importante dos pequenos empreendedores, né? A gente tem um caso muito claro no Cubo, era o Reinaldo estava lá todo dia com a banquinha de fruta deles na frente do Cubo para poder pegar o sustento dele ali, super serviço bacana. Puxa, ele não tem mais isso, né? O que a gente está fazendo no Lookbox? A gente falou, cara, uma das pessoas, o João, tem o telefone do Reinaldo. Não, você faz entrega em casa? Faço, cara. Então, porra, todas as frutas eu vou comprar com o Reinaldo aqui para fazer a entrega em casa. Eu achei muito legal a ideia, não foi minha, foi do pessoal do nosso time, né, da equipe, mas cada um pode fazer na sua escala, é uma forma super tranquila de ajudar
você vai ter que comprar algumas coisas mesmo, pô, privilegia esse pequeno aí na hora de fazer isso. Eu acho que pode ser uma ajuda imediata que a gente consegue fazer também e vai impactar a vida de muita gente, mais gente do que a gente imagina, se a gente conseguir fazer esse movimento. Excelente. É uma corrente do bem, né, cara? Isso aí não, isso não pode parar. Isso não pode parar. Exatamente. Tem que sempre ajudar o pequeno empreendedor mesmo, que a gente sabe que quem vai sofrer muito com essa paralisação são eles. E vocês estão fazendo um trabalho brilhante em relação a isso. Legal, gente. Bom, gente, gostaria de agradecer a participação de você. Murta, mais uma vez, parabéns pela plataforma que vocês criaram. Acho que, de uma maneira muito legal, vocês mostram o que está acontecendo, que é uma situação triste, mas é legal as pessoas saberem realmente o que está acontecendo. Vocês mostram isso, vocês mostram como a plataforma de vocês funciona, que é muito simples colocar uma pergunta e você ter a informação que você quer. Então, isso é uma coisa muito prática. E fazer meu apelo aqui também para as pessoas ficarem em casa, já aproveitando esse embalo também, porque nós aqui estamos fazendo o nosso call para mostrar um pouco dessa plataforma, então fazer meu apelo aí para todo mundo. Show de bola. Então, gente. E faço convite também aí, se você quiser gravar um vídeo com o funcionamento da plataforma e tudo mais, para conscientizar o pessoal a utilizar e também usar lá o público para divulgar, né, que é altamente sinérgico também com o que você está fazendo. Então, acho que é bem interessante. Se você quiser gravar o vídeo, fica à vontade, está super convidado. Legal, é sempre bacana de poder lá no Stat Dados. Valeu. Legal. Gente, muitíssimo obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu. Tchau.